Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, finalizando, a nossa semana 51, com esse domingo, dia do Senhor, que a gente tira para estar em comunhão com o corpo de Cristo, para estar descansando com a família, tendo um tempo de qualidade, inclusive, com a família. E a gente aproveita também para estar um pouquinho mais com o Senhor no nosso tempo de devocional. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse tempo que o Senhor vai nos dar de estar com a palavra, Senhor, estar meditando na palavra. Nós te amamos, Jesus, e dizemos o quanto somos gratos por tudo que o Senhor tem feito conosco até aqui. Obrigada, Jesus, por cada palavra que o Senhor tem nos ajudado a compreender e a entender e assim praticarmos na nossa vida, Senhor. Que cada dia mais, Senhor, essas revelações vão tomando forma em nós e assim nós vamos sendo transformados, a nossa mente vai sendo transformada de acordo com a Tua palavra, Senhor. O Senhor diz que aquilo que nós pensamos e aquilo que dizemos com a nossa boca é aquilo que realmente toma conta da nossa vida, Pai. Então, que os nossos dias sejam totalmente tomados pela Tua palavra, Senhor, naquilo que declaramos, naquilo que pensamos, naquilo que realmente tomamos posse para nós e assim praticamos no nosso dia a dia, Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo, Senhor, por mais essa semana que está finalizando hoje. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem essas últimas 2 semanas, Pai, uma palavra poderosa para o nosso coração, finalizando, Senhor, esse ano debaixo dessa bênção que procede do Senhor para nós. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então? Hoje nós vamos finalizar aqui o dia 7 com a carta aos Efésios. Efésios na verdade, a cidade de Éfeso, uma das cidades ali da Ásia Menor. E Paulo, então, escreve para esses irmãos que estão ali. A gente vai ver o conteúdo dessa carta. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, escolhido por Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, que a sua graça e sua paz estejam com vocês, enviadas por Deus nosso Pai e por Jesus Cristo nosso Senhor. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que ele derramou generosamente sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Nele, nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu, e o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. É por isso que desde que eu soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram pelos santos de toda parte, nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Oro constantemente por todos vocês, pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
lhes dê o espírito de sabedoria, para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que ele fez por vocês. Oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que ele prometeu ao seu povo. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda a parte. Então, capítulo 1, Paulo começa, também elogiando, glorificando a Deus por essa igreja, por esses irmãos que estão ali firmes na fé e colocando em ênfase que nós fomos salvos, porque o evangelho chegou até nós, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E é isso que faz com que nós estejamos na presença de Deus. É isso que faz que nós tenhamos sido chamados, temos sido selados como o Espírito Santo até a volta de Jesus. A certeza que nós temos, a esperança que nós temos de que Cristo cumprirá tudo o que ele falou, é porque ele deixou o seu próprio Espírito agindo e operando e morando dentro de nós, habitando dentro de nós. Esse é o chamado penhor, uma palavra poderosa que está aqui em Efésios. Capítulo 2. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora, mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com ele nas regiões celestiais. E agora, Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram gentios e de que eram chamados de incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Lembre-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo, eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus e ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Ele acabou em seu corpo com a lei, juntamente com seus mandamentos, na forma de ordenanças. Ele tomou os dois grupos que se opunham e os fez parte dele mesmo e formou um só povo. E finalmente houve paz. Como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim, finalmente, a inimizade se acabou na cruz. E ele trouxe este evangelho da paz a vocês, que estavam tão longe dele, e a nós,
que estávamos perto. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai pelo poder de um só Espírito. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora, os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. E vocês também são unidos a Ele e uns aos outros pelo Espírito e fazem parte desta morada de Deus. Capítulo 2, Paulo nos lembra, né, o quanto a misericórdia do Senhor, o quanto a graça de Deus ela tem sido derramada sobre nós e o quanto isso nos fez agora participantes dessa mesma família de Deus, né, da família que antes era só de judeus, os descendentes de Abraão, mas agora todos aqueles que pela fé creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas se tornam então família de Deus, crendo exatamente como Abraão. Isso é poderoso. Paulo fala que nos une, né, judeus e gentios, em um só corpo, em uma só família, em um só propósito, sendo cheios do mesmo Espírito, né, estando participante da mesma vontade de Deus para todos nós. Isso é maravilhoso, né? Capítulo 3. Eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por amor a vocês, por pregar que vocês, os gentios, fazem parte da casa de Deus. Não há dúvida que vocês já sabem que Deus, pela sua graça, me entregou esse trabalho especial de mostrar o favor divino a vocês, os gentios. Como antes mencionei em poucas palavras, o próprio Deus me mostrou este mistério por revelação. Ao lerem o que escrevi, vocês poderão entender como eu estou a par do mistério de Cristo. Nos tempos antigos, Deus nos fez o seu povo participante desse mistério. Agora, porém, ele o revelou através do Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. E este é o mistério, que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são convidados a pertencer à sua igreja e a participar de todas as promessas divinas de bênçãos poderosas por meio de Cristo Jesus. Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo o dom da sua graça e me deu o seu poder e a sua capacidade especial para fazê-lo. Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o menor de todos que pertencem a Deus, ainda assim foi-me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis acessíveis a eles em Cristo e explicar a todos o mistério que Deus é o Salvador dos gentios também, o mesmo Deus que fez todas as coisas e que tinha mantido isso em segredo desde o princípio. E para quê? Para mostrar a todas as autoridades e poderes nas regiões celestiais, por meio da igreja, como Deus é perfeitamente sábio, tal como ele sempre tinha planejado fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio de quem temos livre acesso à presença de Deus, com toda a confiança por meio da nossa fé nele. Portanto, eu lhes peço que não percam o ânimo com os meus sofrimentos. É por vocês que eu estou sofrendo, e vocês devem sentir-se honrados e animados com isso. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns dele lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E por si mesmos possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A ele seja dada a glória para todo sempre,
por todas as gerações, na igreja por meio de Jesus Cristo. Amém. Capítulo 3, Paulo fala dessa maneira como Deus nos chamou e através dele, né, um dos apóstolos que foi chamado aos gentios, ele revela o mistério de Cristo, né, que é essa salvação não somente agora mais aos gentios, aos judeus, mas também aos gentios. Ele fala dessa sabedoria que é infindável, dessa maneira de nós conhecermos a Cristo, que também é infinitamente maior do que aquilo que nós podemos pensar. Deus é tão grande em sua infinita misericórdia, graça, amor, que quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós desejarmos conhecer o Senhor, com certeza nós encontraremos mais sabedoria, mais entendimento, mais amor da parte de Deus. Então, que a gente possa realmente desejar cada dia mais, né? Mergulhar e mergulhar nesse amor de Deus, porque assim nós vamos ser, como Paulo está dizendo aqui, nós vamos ser invadidos por esse grande amor, e esse amor então vai reverberar nas pessoas. Ele vai também sair, né? Vai inundar outras vidas através da nossa própria vida. É assim que o Evangelho vai sendo ministrado de uma vida para outra, através desse enchimento que nós vamos tendo do amor de Deus e que derrama através da nossa vida para as outras vidas. Capítulo 4. Eu lhes suplico, como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e uma só esperança, para o qual todos fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Entretanto, Cristo concedeu aptidões específicas a cada um, qualquer coisa que ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Por isso foi dito, quando ele subiu triunfalmente ao céu, levou consigo muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. Notem que diz que ele subiu ao céu. Isso significa que primeiramente ele desceu das alturas do céu até as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em toda parte todas as coisas. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos porque alguém nos disse uma coisa diferente ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é a cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregaram a práticas impuras. Nada as detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a ele,
Então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza santa e justa, proveniente da verdade. Deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando estiverem irados, não pequem, alimentando seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não deem oportunidade para o diabo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para trabalhar honestamente, a fim de poder repartir com aqueles que estão necessitados. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando e o que resulta em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Paulo capítulo 4 fala, o centro, né, da mensagem aqui do capítulo 4 é o como nós somos todos participantes do mesmo corpo, e sendo participantes do mesmo corpo, cada parte do corpo, cada membro do corpo tem uma função específica. Só que cada uma dessas funções trabalham em favor de que o corpo completo esteja saudável. Então, quando a gente pensa no nosso corpo físico, a gente compreende perfeitamente o que Paulo está querendo dizer aqui, que o nosso corpo físico foi dado funções diferentes. A mão tem uma função diferente do coração, o fígado tem um sentido diferente, né? Um comportamento diferente do que o pulmão. O baço tem um comportamento diferente das nossas pernas, do nosso pé. O olho tem uma função diferente do ouvido, da orelha, né? O nariz tem uma função diferente do olho, mas todo o nosso corpo trabalha em conjunto para que o corpo inteiro permaneça saudável. Então, por isso que Cristo, quando subiu, derramou os seus dons, os seus ministérios na igreja, né, no corpo de Cristo, para que juntos nós possamos nos unir, trabalhando em prol do crescimento do corpo de Cristo. Não do meu crescimento pessoal, não do meu corpo natural, não da minha vontade própria, mas de um corpo inteiro que é o corpo de Cristo. Isso nós falamos da igreja como um todo. Mundialmente falando, todos os cristãos são o mesmo corpo de Cristo. Então, só nessa declaração de Paulo já cairiam várias placas, né, de igrejas, várias doutrinas humanas, várias necessidades pessoais de homens, de tradições e tudo mais, né? Como é maravilhoso a gente ver como Paulo tinha clareza em dizer essas verdades, mesmo em meio a tantas divisões que já existiam no primeiro século, no que diz respeito à igreja, mas ele tinha clareza em dizer isso para os irmãos, para que eles permanecessem fiéis naquilo ao qual eles fossem chamados. Capítulo 5. A carta de Efésios, ela é bem pequenininha, né? São só 6 capítulos, por isso que ela está sendo lida completa. Capítulo 5. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, como filhos muito amados. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como um suave perfume. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês. Que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre os santos. As histórias sujas, a conversa indecente e gracejos inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Em vez disso, relembrem uns aos outros da bondade de Deus e sejam agradecidos. Podem estar certo disto. O reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que é imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra. Esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus.
Não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas, porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz que vem do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto desta luz consiste em bondade, justiça e verdade. À medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas, em vez disso, tragam todas essas coisas para a luz. Seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas, aos quais os ímpios se entregam. Mas quando vocês expõem à luz aquilo que é oculto, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. É por isso que foi dito: desperte você que está dormindo, e levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios, e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre deem graças por tudo ao nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela, para fazê-la santa e purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, a fim de que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha ou ruga ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. É assim que os maridos devem tratar suas esposas, amando-as como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, da qual nós todos somos membros. Por esta razão, um homem deve deixar seu pai e sua mãe, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Eu sei que isto é um mistério, porém é uma ilustração de Cristo e a igreja. Portanto, eu torno a dizer, um homem deve amar a sua esposa como a si próprio, e a esposa deve respeitar o marido. Capítulo 5, Paulo fala um pouquinho dessa ordem e decência como cristãos, né? Que nós devemos realmente olhar muito bem para as nossas atitudes, para as palavras que saem da nossa boca, para os nossos comportamentos com a sociedade, com as pessoas que estão ao nosso redor, porque isso diz muito a respeito de nós, isso diz muito a respeito de quem nós temos crido, isso diz muito a respeito de quem nós temos seguido, né? Então, Paulo fala sobre essa questão do bom testemunho como cristão. A luz vai trazendo discernimento para nós, né? A luz de Cristo, a presença do Espírito Santo em nós, vai nos discernindo com o passar dos dias. Então, Paulo fala para a gente ter esse discernimento em Deus, para sermos pessoas dignas do nosso chamado, daquilo que Deus tem confiado para nós. E aí ele termina o capítulo 5 falando sobre essa comparação perfeita do homem e da mulher e de Cristo e a igreja. Como essa alegoria, como essa maneira de Deus falar conosco através do que é o casamento entre um homem e uma mulher, e como é esse mesmo casamento entre Cristo e a igreja, né? O mesmo comportamento de um homem com a sua esposa, da esposa com o marido, é o mesmo comportamento de Cristo com a igreja que se entregou por ela, amou de tal maneira, né? E assim a igreja também se submete em obediência, em amor ao seu marido, que é Cristo.
Então, Paulo faz essa comparação perfeita, que a própria Bíblia fala o tempo todo sobre isso. Não é Paulo falando, é o que a Bíblia mesmo diz. Capítulo 6, para a gente finalizar a carta aos Efésios. Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Escravos, obedeçam aos seus senhores com respeito e temor e façam isso com sinceridade, como fariam a Cristo. Não agradem aos seus senhores só enquanto eles estão vigiando, mas como escravos de Cristo, façam de coração o que Deus quer. Trabalhem alegremente com dedicação, como se estivessem trabalhando para Cristo e não para pessoas. Lembre-se de que o Senhor lhes recompensará cada coisa boa que fizerem, quer vocês sejam escravos, quer sejam livres. E vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não fiquem ameaçando-os o tempo todo. Lembre-se de que vocês mesmos são escravos de Cristo e que vocês têm o mesmo Senhor que eles. Ele não faz diferença entre as pessoas. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar, e quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas, enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do mistério do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja preso em correntes, mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Tíquico, que é um irmão muito amado e cooperador fiel na obra do Senhor, informará vocês tudo a respeito de como estou passando. Estou enviando-o a vocês justamente com esse propósito, para que vocês saibam como estamos e fiquem animados por meio das suas informações. Que Deus lhe dê paz, meus irmãos, e amor além da fé proveniente de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que carta poderosa, né? Paulo fala aqui sobre o procedimento, né, de filhos, senhores, escravos, né? Não é só nessa carta que ele dá essas recomendações de como nós devemos nos portar, né, como filhos, como pais, como esposos, como esposas, como maridos, como donos, né, de empresas, como empresários, como funcionários. Como é maravilhoso como Paulo ensina a igreja a se comportar como filhos de Deus em todas as situações. E depois ele fala sobre a nossa armadura espiritual, de como nós devemos estar sempre revestidos de Deus, né, de todas as armas espirituais que o Senhor tem dado à igreja, para que nós possamos conseguir vencer cada batalha, cada dificuldade, cada seta, né, maligna que vir sobre nós, que nós possamos resistir e permanecer de pé com o Senhor, porque é Ele quem nos dá essa capacitação. E ele finaliza então dando graças e animando, né, a igreja, aos irmãos que estão lá na cidade de Éfeso. Amém, queridos?
que esse domingo vocês possam estar meditando nessa carta. É uma carta pequena, de só 6 capítulos, né? E por isso que a gente fez a leitura total. Até dá para ter um entendimento melhor, né? Do que Paulo está falando para a igreja ali na cidade de Éfeso. E que essa palavra possa, então, ir sendo minuciosamente, né, meditado durante o seu dia aí, que o Espírito Santo possa te alertar sobre algumas coisas que você talvez precisa olhar com mais clareza aqui no texto. Tem os estudos lá da carta aos Efésios também, que vocês possam estar estudando um pouquinho mais a palavra. E amanhã a gente começa então a semana 52. Estamos caminhando para os últimos 15 dias aí, né? 14 dias para o final do ano. E amanhã então a gente vai para a carta aos Filipenses, ok? Também uma carta bem pequenininha, e a gente vai ler amanhã essa carta também, que Paulo escreve aos irmãos lá em Filipo, né? Tá bom? Deus abençoe, ótimo domingo aí para vocês, e que a doce presença do Senhor realmente esteja conosco, assim como Paulo declara para a igreja lá em Éfeso. Deus abençoe, em nome de Jesus.